e Tunísia, hein? Ao vivo na Globo, 4h30 da tarde. Este é o último jogo da seleção brasileira em 2025, reta final já de preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Esse jogo vai ser em Lille, na França, onde está Carlos Gil, o repórter mais agasalhado do Brasil. Fala aí, Gil, conta aí tudo da seleção para nós. Do Brasil e da França, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Já estou aqui dentro do estádio Pierre Mauroy, em Lille, já à beira do campo aqui, um bom gramado do estádio Pierre Mauroy, que hoje vai receber, os organizadores estimam, entre 35 e 40 mil torcedores. A capacidade total é de 50 mil, a maioria de tunisianos, porque há uma colônia muito grande de tunisianos aqui na França, é o quarto maior grupo de estrangeiros vivendo em território francês. E hoje, no centro da cidade, a gente pôde perceber a movimentação dos torcedores tunisianos, mas encontramos muitos brasileiros também, ou que vivem aqui na região, ou que vieram de Paris, porque Paris fica a 1 hora de trem daqui. Então, a torcida brasileira também vai estar presente. O jogo que vai ser disputado numa temperatura bem baixa, né? Agora são 6 graus no termômetro, na hora do jogo deve estar 4, mas com o vento a sensação vai ser de 1 grau e o estádio tem teto retrátil, mas o teto vai ficar aberto, então se chover também essa sensação térmica cai. Olha, o Carlo Ancelotti ele vai fazer uma pré-eleção daqui a pouco e nessa pré-eleção que ele vai confirmar o time. Ele tem algumas dúvidas pontuais, mas vamos dar uma olhada no campinho do provável Brasil que entra em campo daqui a pouco, muito parecido com aquele que iniciou o jogo contra o Senegal, com o Ederson no gol, com o Wesley na lateral direita. A gente lembra que o Gabriel Magalhães se machucou e foi cortado, e por isso o Éder Militão volta à função original na zaga com o Marquinhos e o Alexandro na esquerda, mas pode pintar o Caio Henrique. Casemiro, o Bruno Guimarães e o quarteto ofensivo deve ser mantido com o Matheus Cunha, o Estevão, o Vini Júnior e o Rodrigo. Talvez pinte uma surpresinha no ataque, mas só depois da pré-eleção mesmo que a gente vai saber, viu, Escobar? Valeu, se abriga aí, Gil. Um abraço pra você, tudo de bom, bom trabalho, cara. Então, amanhã tem Fla-Flu, hein, gente? É o líder Flamengo, na expectativa, inclusive, de contar com jogadores que foram convocados nessa data FIFA aí para esse clássico contra o Fluminense. É isso, né, Ana Flávia Nunes? Será que dá para jogar todo mundo? Pois é, Escobar, é isso que o Flamengo está pensando, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo hoje, então, vai ficar de olho nos jogos das seleções da Colômbia, Equador e Uruguai. Isso porque, né, Plata, Carrascal, Varela, Vinha e também Arrascaeta podem entrar em campo. E a ideia do Flamengo é tentar contar com esses jogadores no clássico de amanhã contra o Fluminense. Como todos jogam hoje nos Estados Unidos, o Flamengo fretou um avião para trazê-los ao Rio de Janeiro. Eles devem chegar amanhã de tarde, prazo apertado. Vai ser feita uma avaliação para entender a condição física de cada um, mas a ideia do Flamengo é ter pelo menos esses jogadores no banco de reservas contra o Fluminense. O Alexandre e o Danilo estão com a seleção também, jogam logo mais, né, lá na França. Para eles não tem aí um planejamento específico, eles devem mesmo perder o clássico. E aí, gente, tem uma boa notícia, tá? 2 jogadores do Flamengo que estavam no departamento médico podem voltar ao time nesse clássico de amanhã. Eu tô falando do Léo Ortiz e também do Jorginho. E aí a decisão de relacionar os dois para o clássico amanhã vai depender do treino de logo mais, que começa aqui no Ninho do Urubu às 3h30 da tarde. Então esse treino vai ser decisivo aí para a volta do Ortiz e do Jorginho à equipe. Escobar. Valeu, Ana Flávia. Bom trabalho para você. Vamos para o outro lado do clássico. O Fluminense vai ter 2 reforços. Um deles, Paulo Henrique Ganso. Não joga desde setembro. Foram 23 jogos no ano. Não está jogando tanto, mas é um ídolo ainda da torcida. Campeão da Libertadores, né? Juliano Lima anima, né? A volta do Ganso. Com certeza, Escobar. Tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Fluminense está de olho numa vaga na Libertadores do ano que vem e já faz as contas, viu? Precisa de 9 pontos nas últimas 5 rodadas. E para esse jogo, como você disse, tem 2 retornos importantes. No meio-campo, o Martinelli cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro e, como você disse, o Ganso está de volta, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. O Ganso não joga desde o dia 13 de setembro contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de que o técnico Luiz Ubeldia mantenha a mesma base dos últimos jogos. O Fluminense quer manter a invencibilidade como mandante desde a chegada do técnico Luiz Ubeldia. São 6 jogos, 6 vitórias, 9 gols marcados e nenhum gol sofrido. E o Fluminense quer manter essa base para buscar uma vitória que vai ser muito importante. São 4 partidas sem vencer o rival e apenas uma vitória nos últimos 13 Fla-Flus. O último deles foi no ano passado, o Campeonato Brasileiro, no segundo turno, por 2-0, Escobar. Um abraço para você. É isso aí, Juliano Lima com as informações do Fluminense. Falar um pouquinho mais do Ganso, né? Que é um jogador importantíssimo, super talentoso. Identificação com a camisa do Fluminense, importante a volta dele. Agora é saber se ele vai jogar junto com o Acosta, porque o Acosta baixinho entrou bem pra caramba. A ver,
aí dos próximos jogos do Fluminense. Olha só, tá chegando a grande final da Libertadores, dia 29. Flamengo e Palmeiras ao vivo na Globo a partir de 4h30 da tarde. Decisão vai ser em Lima, no Peru, que é a terra do leite de tigre. Leite Enche o cara de leite. de tigre. É o molho do principal prato da culinária peruana, que, aliás, é incrível. Estou falando do ceviche. Bom, é claro que leite de tigre não é exatamente o leite do bicho, né? É o nome do molho lá, que é o seguinte. Momento Ana Maria Braga aqui. Suco de limão, os pedaços de peixe, montão de tempero, mistura tudo. E vou te falar, fica bom, hein? Enquanto eu vou comendo esse aqui, que tá uma delícia, vamos falar dos principais atacantes de Flamengo e Palmeiras. Bom, o Pedro. Gol! Artilheiro referência do futebol do Brasil! E o Vitor Roque. Gol! As garras do Tigrinho cada vez mais afiadas. O Tigrinho se aproveita. O Pedro tá machucado, arrumou uma fratura no antebraço nesse lance aí contra o Racing, aproveitando o tempo para calcificar bem os ossos. 30 dias de leite pro Pedro. Foi logo na melhor fase do Pedro, que tinha acabado de fazer um baita jogo contra o próprio Palmeiras. Leite pro Pedro, pra calcificar logo esse braço. Mesmo sofrendo com lesões, nem sempre sendo titular, o Pedro tem 15 gols no ano. Pedro! É o nome da emoção! E até ter pintado na lista do Carlo Ancelotti. Pedro se lesionou e podia ser uma oportunidade para ele de estar aqui hoje. Quem tá com a seleção é o tigrinho Vitor Roque. Tia Leila pagou caro por ele, 25 milhões de euros. Mais de 150 milhões de reais. Tá se pagando, hein? Até agora, 20 gols com a camisa do Palmeiras. Vive a melhor fase desde que chegou. No último jogo contra o Mirassol, meteu até um golaço de bicicleta. Seguindo recomendações jornalísticas, Pedro tá tomando leite. E segundo os médicos, deve voltar a tempo da final. Então vai ser a final do artilheiro do leite contra o Tigre. Quem é melhor? Quem vai se dar bem? Só vamos saber dia 29, né? Até lá eu sei o seguinte, ceviche é bom demais. Ser vice é que ninguém quer, né? Pelo amor de Deus. Pô, ser vice é horrível. Chegou, tem que chegar pra ganhar, né? Botafogo joga hoje, hein, gente? Pelo Brasileirão, pega o Sport no Newton Santos. A gente continua girando a nossa reportagem. Agora você, Duda Dal Ponte, com as informações do Fogão. Oi, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Já estamos aqui no Newton Santos, muito quente nesse momento, 33 graus, mas a previsão é de chuva para a hora do jogo hoje à noite, tá? E o Botafogo para esse jogo tem duas baixas importantíssimas de jogadores que se tornaram titulares durante essa temporada. O uruguaio Santi Rodrigues e também o argentino Joaquim Correa. O Botafogo divulgou no final da manhã de hoje a lista de relacionados sem os dois e dizendo que os dois estão com dores musculares e vão passar por exame. Com essas baixas importantes, a escalação do David Ancelotti vai ter bastante mudança do meio para frente. Mas a gente ainda não tem nenhuma pista, então vamos ter que esperar a hora do jogo para saber como o Botafogo vem para essa partida contra o Sport, que é muito importante porque agora é reta final de Campeonato Brasileiro. Faltam 5 jogos, 3 vão ser aqui no Newton Santos e a meta é clara, conseguir uma vaga direta na Libertadores de 2026. Para isso, o Botafogo precisa ficar entre os 5 primeiros colocados. Nesse momento, o Botafogo é o 6º com 52 pontos. Um a menos que o Bahia, que está na 5ª posição e tem 53. Então, o Botafogo está querendo aí chegar na 5ª posição para conseguir essa meta do ano. Escobar, volto com você. Valeu, Duda Dal Ponte. Tem uma notícia boa para a torcida do Botafogo. Montoro está relacionado para esse jogo contra o Sport, não joga pelo Botafogo. Desde o dia 20 de setembro, naquela vitória contra o Atlético Mineiro, né? Ele acabou sofrendo uma fratura no ombro, agora no início de outubro, quando estava com a seleção sub-20 da Argentina. Precisou passar por uma cirurgia, mas está voltando e ajuda muito, hein? Vamos falar de Vasco? Vasco vai enfrentar o Grêmio amanhã. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, depois de 3 graças. Fernando Diniz vai ter que fazer mudanças no time. Que mudanças são essas? Ricardo Lai sabe, vai contar pra gente. Tudo bem, Lai?
Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Vasco vai ter mudanças para esse jogo, né? Adiantando que o Puma Rodrigues é um reforço importante. O Puma, ele foi liberado pela seleção do Uruguai, que joga amistoso hoje. Então o Pumita, ele já voltou ao Brasil, treinou inclusive hoje pela manhã com os companheiros, né? Na última atividade de preparação para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Importante porque o Paulo Henrique, além de estar com a seleção brasileira, ele está suspenso, né? Foi expulso contra o Juventude, então cumpre suspensão o Paulo Henrique. Quem segue com a seleção da Colômbia, 2 jogadores, né? O Cuesta e também o Gomes. Eles jogam amistoso hoje à noite, né? Contra a Austrália, lá nos Estados Unidos, e nem foram relacionados para a partida de amanhã em Porto Alegre contra o Grêmio. Então o técnico Fernando Diniz, né, testou aí o Hugo Moura, né, que normalmente joga improvisado, né, muitas vezes jogando improvisado na zaga. E no ataque, o Verratti, a tendência é que o Verratti volte a ser titular. O Verratti, que é o artilheiro do Brasil na temporada, foi importante naquela última vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, 2 gols dos 3 contra o Bragantino. Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Foi para São Januário hoje. Um abraço, Lai. Bora falar mais então de Brasil e Tunísia, amistoso de hoje, logo mais, 4h30 da tarde. Essa é só a terceira vez na história em que Brasil e Tunísia vão se enfrentar. O primeiro jogo foi há mais de 50 anos. 1973. O Brasil já era tricampeão mundial nessa época. Um timaço, mesmo sem o Pelé, que tinha se aposentado da seleção 2 anos antes. Rivelino, Jairzinho, Paulo César Caju, Marco Antônio. Super craques, né? Jogadores de altíssimo nível. E treinados pelo velho Lobo Zagallo. O Brasil, na época, tu sabe, né, que era coisa mágica, né? O que nós fazíamos era coisa impressionante, né? Essa seleção foi até a capital Tunis enfrentar a Tunísia. Foi uma recepção maravilhosa, né? Tanto é que fomos recebidos lá pelos bambambam, né, da Tunísia, né, os presidentes, a rainha, até aquelas coisas todas. Uma festa maravilhosa e o estádio lotadésimo. Valeu o ingresso, hein? Viram um elástico do Rivelino ao vivo? Eu me lembro que a zaga da Tunísia ficou um pandemônio, né, com as trocas que nós fazíamos, né? Então eles ficavam doidos, né? Vou marcar quem? E na cobrança de falta, Paulo César Caju fez o primeiro do Brasil. Uma ajudinha do goleiro Atuga, é verdade. Aliás, não era o dia do Atuga, hein? No segundo tempo, ele foi buscar a falta do Rivelino, mas caiu de mau jeito, fraturou a clavícula. Teve que ir direto pro hospital. Puxa vida, coitado. E o goleirão que entrou também não estava bem. Paulo César Caju fez mais um, 2-0. Só que a Tunísia achou um golzinho na sorte, depois de um bate-rebate ali na área. Parecia que os caras tinham ganhado a Copa. Vou fazer gol no Brasil, né, que ganhamos de um título mundial, imagina a festa como foi, né? E no fim do jogo, Rivelino lançou bonito para Valdomiro ampliar. 3-1 Brasil. Valdomiro حاليا غازي رغم خروج غازي Valdomiro سجل الهدف الثالث. O Riva batia aquela canhota dele, era brincadeira, né? Gente boa, ainda deu tempo do Leivinha fechar a conta, foi 4-1 esse jogo aí, mas esse gol a gente procurou de tudo quanto foi jeito, não achamos essa imagem de jeito nenhum. Fica o registro então do primeiro jogo do Brasil contra a Tunísia na história. O segundo, em 2022, também foi goleada, 5-1. Teve gol de pênalti do Neymar e o primeiro do Pedro pela seleção. Bom, hoje então vamos para o terceiro Brasil e Tunísia. O primeiro foi 4, o segundo foi 5. Tô empolgado, hein? E falando de Copa... Acompanhar o que ele falou também. De gala, recheada de protagonistas de uma história vitoriosa. Nesta segunda, o Flamengo realizou a cerimônia para celebrar os 130 anos do clube, completados no último sábado. Em meio às festividades, BAP concedeu entrevista exclusiva a Beto Saad, representando o Band Esportes, e esclareceu as principais polêmicas envolvendo os bastidores do clube neste início de gestão. Sempre um prazer receber na nossa casa rubro-negra. Sem fugir das perguntas, o presidente rubro-negro foi questionado sobre o contrato com a Libra. Nos últimos meses,
30% da verba do acordo entre os clubes vem sendo motivo de insatisfação. O percentual é referente à audiência televisiva e o Flamengo entende ter direito à maior parte da distribuição. O contrato da Libra ele é péssimo para o Flamengo. E eu não acho isso, eu sou profissional disso, eu sou executivo disso, eu entendo perfeitamente o que o Flamengo assinou. Eu li o contrato, eu tinha certeza absoluta de que a gente precisava negociar aquilo, número 1 e número 2, que o Flamengo tinha um único direito na Libra, que era a aprovação por unanimidade, que era quase como se fosse um direito de veto. 70% do dinheiro já não tinha critério relacionado ao tamanho do Flamengo. Nos 30%, eles queriam aplicar outro redutor. Talvez, aí é a minha opinião. Agora, tudo que eu falei até agora foi fato, isso é opinião minha, né? Animados pelo fato de que nos outros 70% nós fomos passivos e péssimos negociadores. Como argumento, o BAP acrescentou que não existe modelo de contrato televisivo sem a presença do Flamengo ou Corinthians, equipes com maior número de torcedores. Quem vai comprar os direitos de transmissão de um campeonato brasileiro sem ter certeza se vai ter os jogos do Flamengo? Nós somos do meio, nós somos de televisão. E não é só o Flamengo, Corinthians. Bem, por quê? Porque o modelo de negócio de nenhuma das empresas que vão revender para o consumidor final podem não ter Flamengo e Corinthians no seu negócio. Outro assunto que divide opiniões no futebol brasileiro são os gramados sintéticos. Esse tipo de campo não existe em nenhuma das 5 ou 6 ligas mais importantes do mundo, fora do Brasil. Não existe. Ah, mas eu faço isso que a manutenção é mais barato. Eu gasto 38 milhões por ano para manter o Maracanã. O cara gasta 10 com o campo de plástico dele, ok? Ele tem uma vantagem competitiva em relação a mim. Ele joga em condição diferenciada no estádio dele, porque ele está acostumado a jogar naquele estádio. Ou não devia ser tudo igual nas mesmas condições de temperatura e pressão? O gramado devia ter a mesma dimensão, a CBF devia impor uma qualidade de gramado. Durante a conversa, a BAP adiantou que o faturamento do clube, na atual temporada, vai ser o maior da história na América Latina, podendo ultrapassar os 2 bilhões de reais. E se mostrou animado com a disputa da final da Libertadores no próximo dia 29. Mas, apesar de ver a decisão chegando, manteve os pés no chão. Até lá, a disputa do título brasileiro também continua. E amanhã tem clássico pela frente. Muito bem, Flamengo. Edu Dracena, que pesadelo na sua vida, hein? O Flamengo chegou chegando, venceu o Sport e agora tem o clássico. É o Flamengo que vai enfrentar um adversário tradicional como fez o Palmeiras e perdeu para o Santos. Renata, vamos brigar até o final. Acho que os dois times estão aí para disputar esse Brasileirão, né, ponto a ponto, e ainda não tem nada definido. Até mesmo quando o Palmeiras abriu uma vantagem não tinha nada definido, e nem porque agora o Flamengo tem a vantagem porque está definido. Então ainda tem muito ainda o que rolar debaixo dessa água, da ponte, quer dizer. Da água, eu acho que tá. Não sei se sim, eu senti um pouquinho aí de receio. É que a ponte tá sem água mesmo. Não, calma, Cicinho, não acabou ainda não, Cicinho. O Mamadão chegou, a fonte secou. Calma. Bom, já vamos falar de seleção brasileira, tem Corinthians, tem São Paulo. Jorginho volta a treinar com o grupo do Flamengo e deve ser relacionado contra o Fluminense. Isso mesmo. Vamos com tudo aqui, notícias do Globo Esporte aqui atualizados para vocês. O Jorginho pode reforçar o Mengão, então, no clássico contra o Fluminense nessa quarta-feira no Maracanã. O Meia vinha fazendo fisioterapia, né, em campo, e essa semana evoluiu para treinar aí com os companheiros e deve ser relacionado. O Léo Ortiz, por sua vez, estava aí no departamento com dores, né, no joelho direito, aí junto com o departamento médico, evoluiu para os treinamentos em campo. Ele também tem chances de ir para o clássico. O retorno dos dois jogadores é fundamental para o técnico Felipe Luiz nesse momento, né? Briga acirrada no topo aí da tabela e no contexto de incerteza aí de condição física, outros pilares da equipe também que retornarão, né, das suas seleções. O Flamengo tem muita gente aí na seleção. Essa data FIFA para mim é um lixo, né? Só prejudica o Flamengo. Enfim, mas fazer o quê, né? Sempre tem que ter isso aí para essa seleção horrível, né, que não ganha nada. Bom, o Jorginho lesionou a coxa direita, né, em 29 de outubro, né? E no segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o Racing em Avejaneda, né, que também foi o último jogo do Léo Ortiz. O zagueiro machucou o tornozelo direito na vitória aí sobre o Palmeiras antes, né, em 18 de outubro. 11 dias depois, ele foi para o sacrifício enfrentar o Racing e, ao garantir a classificação, focou aí no tratamento, né? Além do Jorginho Ortiz, o Flamengo mobilizou uma grande operação de logística aí para contar, né, com jogadores que estiveram atuando aí pelos seus países, né? A seleção do Uruguai, né, vai fazer um voo aí fretado para trazer esses jogadores aí, Varela, Vinha, Rascaeta, Carrascal, Plata, né, nessa quarta-feira. A participação no clássico, né, porém ainda é uma incógnita, né? Os jogadores estão sendo avaliados pelo clube
né, considerando aí a minutagem de cada um nos jogos do dia anterior, além do desgaste em viagens. Então o Felipe Luiz quer trazer esses jogadores, né, para ficar à disposição, sim. Porém, né, galera, tem que também ter consciência que os jogadores também não podem entrar e ir jogando, né? Eles têm que ter aí uma cautela, né, para acabar aí não machucando jogadores. Então tem tudo isso também que o Flamengo precisa ver para poder né, fazer com que os jogadores tenham um bom desempenho, né, em campo e não se machuquem, né? Porque o Flamengo não pode de maneira nenhuma agora ter jogadores aí machucados, principalmente os jogadores importantes aí, né? Final aí da Libertadores chegando daqui uns dias, né? Tem essa briga aí com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, então o Felipe Luiz tem que ir com cautela para não colocar os jogadores aí de qualquer jeito, né, no esforço e acabar perdendo os jogadores. Então o Flamengo tem que ter essa consciência aí, né? Mas eu acredito que o Flamengo vai conseguir levar essas duas competições aí. Vamos torcer, né, pessoal? O Flamengo tem essa vantagem aí de 3 pontos sobre o Palmeiras, não pode perder esse clássico contra o Fluminense, tem que ganhar de qualquer jeito e depois torcer, né? Se o Palmeiras perder esse jogo, seria bom, hein? Aí sim, galera. Aí sim o Flamengo disparava legal e ninguém segurava mais. Mas eu acredito que o Palmeiras vai acabar ganhando, né? O Palmeiras vai jogar em casa ali, com a torcida, estádio cheio, né? É muito difícil eles perderem o jogo ali, jogando em casa, né? Mas tudo pode acontecer no futebol, né? Vamos torcer aí. Comenta o que você acha que vai dar o clássico Fla-Flu e o que você acha que vai dar o jogo contra aí o Palmeiras e Vitória, né? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Beleza, pessoal? Tamo junto. Notícias do Flamengo hoje. Valeu!